Bom, voltando aqui, nossa aula de neoplasia, vamos dar uma revisada nos conceitos mais importantes. Então, vou começar daqui. Primeira coisa, a gente chama de tumor qualquer lesão que tem um aumento de volume, qualquer uma. Professora, eu lembro que a gente conversou isso. Um abscesso, um furúnculo, um antraz é uma tumoração? Sim, é. Já o câncer, ele é usado para neoplasias malignas, certo? Bom, a gente tem as células neoplásicas que a gente fala muito, bate muito nessa tecla que uma neoplasia é uma proliferação monoclonal, apenas um clone se multiplica, certo? E essas células multiplicadas vão formar o chamado parênquima tumoral. Já o estroma reativo ele é formado pelo que sustenta esse tumor. Quem sustenta? São os vasos que o nutrem, é o tecido conjuntivo que arquiteturalmente vai segurar esse tumor e números variáveis de células de sistema imune, certo? O crescimento de um tumor depende do estroma. Sempre, professora? Não, não existe sempre em medicina. Se você for ver um linfoma, por exemplo, você vai ver que há massas fora, inclusive, do sistema nodal, com pouquíssimo estroma permeando essas massas. Bom, a gente falou desse quadrinho aqui de benigno e maligno, mas ele melhora daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente comenta isso. Alguns tumores, acabei de falar do linfoma, né? Ele tem um tecido conjuntivo muito escasso. Então, isso vai levar a uma neoplasia macia, ela não é dura, ela não tem a chamada consistência firme que a gente vê escrito nos laudos, e carnosa. Até comentei com vocês que o linfoma, por exemplo, tem um aspecto característico de carne de peixe. O carcinoma cirroso da mama já é exatamente o oposto. Ele tem muita reação desmoplásica. Vocês veem aqui que é até difícil da gente dizer quantos por cento tem para cada lado, mas eu chutaria que a gente tem mais ou menos 60%, quase chegando em 60% para o tecido conjuntivo. E o que acontece nesse caso? O tumor fica duro, adquire uma consistência muito aumentada, certo? Também chamado de carcinoma cirroso. Os tumores benignos, normalmente, eles ficam localizados. Eles tendem a ter cápsula. E a outra coisa que a gente tem que ter em mente, que é muito importante, é o seguinte: a gente tem um tumor benigno. Se ele está num local onde ele não comprime uma estrutura chamada vital, ele não vai causar aí um transtorno para o organismo que seja significativo. Já se a gente tem, eu acho que eu falo aqui, um tumor benigno, tá? Que está num local onde tem estruturas nobres sendo comprimidas, e aqui a gente tem um tumor que fez uma compressão, onde é que está escrito isso? Que comprimiu o átrio direito, certo? A gente já vai ter o quê? A gente vai ter um transtorno para o organismo, apesar, né, desse tumor, em termos de crescimento, ser considerado um tumor benigno. No caso ali era um teratoma, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Nomenclatura, geralmente os tumores terminam em oma, mais o tipo de célula de origem, e aqui estão os vários exemplos. Outra coisa que a gente tem são os papilomas, que na verdade são projeções de epitélio que vão produzir esse aspectozinho aqui, ó, que parece um dedinho. Eu acho que nesse caso aqui, por exemplo, está parecendo mais uma árvorezinha, né? E a gente tem que considerar aqui o papiloma de mama, que é um papiloma intraductal, ele está dentro do ducto mamário, que ele vai promover uma saída de secreção sanguinolenta do mamilo. Isso vai confundir muito, por vezes, com uma neoplasia maligna. Ela parece que está saindo do... Eu falei maligno antes, gente?
é do mamilo, tá? Que sai. Parece um comportamento maligno, mas não é. O papiloma escamoso oral. E aí, a gente vai comentar dos adenomas. Os adenomas, eles são derivados do revestimento epitelial das glândulas ou ductos, que podem ou não formar essas glândulas. Exemplo, adenomas de pâncreas, de tireoide, de hipófise, suprarrenal, e o intestinal e os adenomas do trato gastrointestinal, que a gente vai comentar com mais detalhe. A gente falou dos pólipos, a gente falou dessa tecido, a gente falou sobre a patologia aí do Morgan Freeman, e a gente falou, eu comentei também que eu acho errônea a denominação de pólipo adenomatoso. A gente já não é que seja errôneo. Se ele está no livro, ele não está errado. Mas que a gente, nos laudos, na prática, a gente chama de adenoma, certo? Aqui, um pólipo formando uma obstrução nasal de grande, mas que é muito comum. A gente vai falar melhor desse pólipo de glândulas fúngicas depois. E a gente comentou também que existem tumores mistos, ou seja, que eles são provenientes de uma diferenciação divergente de células tumorais pela progenitora, mas que ainda assim eles são monoclonais. Tá aí um fibroadenoma, que é um tumor bastante comum, porque ele prolifera tanto o estroma, componente glandular, componente estromal. Bom, já o teratoma, ele já é um tumor derivado de mais de um folheto embrionário. Eu comentei com vocês que o teratoma de ovário, quando a gente abre, sai pelo, sai dente, sai de um pouco de um tudo, sai uma massa, como se fosse uma pasta que tem um odor bem característico que ninguém gosta, certo? Mas ele tem origem em células germinativas totipotentes. Então, ele gera tecidos maduros ou imaturos de mais de uma camada embrionária. Temos também o amartoma, que é uma massa com os elementos que você já tem dentro daquele órgão. Por exemplo, o amartoma pulmonar, que você está vendo aqui, ó, alvéolo, cartilagem, tecido conjuntivo, e aqui é o tecido pulmonar, entre aspas, normal, porque ele está bem comprimido, tá até o vaso aqui, bem irregular por causa da compressão formada pelo amartoma aqui. Já o coristoma é apenas uma heterotopia, são restos celulares dentro de um órgão. A gente vê muitas vezes o chamado pâncreas ectópico na mucosa gástrica, que é exatamente isso aqui. Melhorando aquele slide anterior que eu não comentei, os tecidos de uma neoplasia benigna, eles costumam ser semelhantes aos tecidos de origem, enquanto que os da maligna, eles vão ficando cada vez menos diferenciados, certo? Até que eles ficam anaplásicos. Quando eles se tornam um tumor anaplásico, ele já não lembra em praticamente nada ou nada a célula original. Os benignos são propensos a reterem as funções, já os malignos às vezes têm funções inesperadas, certo? Por exemplo, o tumor carcinoide, ele produz hormônio. O benigno normalmente cresce lentamente contra o maligno. O maligno, uma das formas que a gente vê a malignidade, o grau de malignidade, o grau de agressividade de um tumor, vamos falar melhor para não ficar repetindo a palavra, é quando ele tem muitas mitoses e essas mitoses são anormais, que a gente também chama de mitoses atípicas. O benigno normalmente é circunscrito, ele normalmente, vamos dizer assim, que na maioria dos casos ele tem uma cápsula. Já o tumor maligno não é bem delimitado, ele invade, ele geralmente forma aqueles tentáculos, por isso que ele é chamado de câncer ou caranguejo, por causa das perninhas do caranguejo, que eu até comentei com vocês que para mim
É meio que mais parecido com um polvo do que um caranguejo, mas os clássicos assim o quiseram chamar. E o benigno ele fica na origem, enquanto o maligno, principal, uns tipos mais do que outros, tendem a metastatizar. E quanto mais indiferenciado, mais um tumor vai tender a isso, certo? Bom, então revendo aí, a gente numa neoplasia maligna, a gente tem invasão de estruturas, a gente tem uma tendência a disseminar, ou seja, metastatizar. A gente vai ter estágios diferentes, às vezes, de diferenciação celular numa mesma neoplasia, se você fizer vários cortes e analisar várias áreas desse tumor. E você tem uma capacidade de invasão vascular e de linfáticos, certo? Eu destaquei o carcinoma porque ele tem origem epitelial e o mesoderma ele dá origem aos mesoteliomas, aos sarcomas, às leucemias e linfomas. E eu até contei a história para vocês que a primeira vez que eu ouvi esse termo blastoma, na verdade, já estava muito lá na frente, na faculdade de medicina. Falei isso já. Anaplasia. Anaplasia é aquela coisa que a gente viu de desdiferenciação celular. Ela geralmente está associada ao pleomorfismo, que é um monte de células de forma diferente, ao hipercromatismo nuclear, à multinucleação. Aqui a gente está vendo uma mucosa normal de intestino e aqui a gente está vendo um câncer de intestino. Nota que ele já não parece mais nada. Olha a hipercromasia nuclear aqui, olha os núcleos roxos, grandes. Tem células aqui multinucleadas que dá para ver, mas que eu não vou me estender muito nisso. Mas enfim, você vê que ele já mudou, já virou de uma forma que ele nem lembra quase. A única coisa que está lembrando aqui é que ele ainda retém a capacidade de formar glândulas e alguma coisinha aqui de muco ainda é secretada. Aqui uma mitose atípica que eu chamei a atenção na aula de neoplasia. E a displasia a gente já comentou várias vezes, né? Que é a perda da uniformidade, a perda da orientação arquitetural, que as células displásicas também podem exibir pleomorfismo, que também frequentemente contém núcleos hipertraumáticos. A gente viu isso. E aqui está uma ilustração muito boa do ponto de transição entre uma mucosa brônquica normal e um epitélio displásico. A gente já falou do crescimento. Ah, e eu disse para vocês também, cuidado com a ideia de tumores malignos crescem sempre rápido. Isso muitas vezes, ou melhor, em algumas neoplasias não é bem assim. Os chamados linfomas indolentes são exemplos de neoplasias de crescimento lento e são malignos assim mesmo. De novo, um câncer de mama. A gente vai falar de novo do câncer de mama, dada a importância dessa neoplasia. Vejam que ele não tem nenhum tipo de cápsula e ele está crescendo no meio do tecido adiposo aqui, ó, formando vários, emitindo como se fossem pseudópodos, né? Parece isso. Não tem cápsula e a reação estromal dele também está intensa. Falei também da transição que a gente tem em cânceres epiteliais, muitas vezes da displa, da neopla, da normalidade, para, nesse caso aqui é uma via infecciosa, mas para uma displasia que se transforma numa lesão de alto grau, que se transforma num carcinoma in situ, ou seja, que não invade a lâmina própria ou o estroma, e aí depois ele acaba por invadir o estroma adjacente. Aqui está de novo o conceito de carcinoma in situ. E os carcinomas de pele, mama e colo uterino são ótimos exemplos disso. O da pele, ele é chamado de doença de Bowen, quando ele está nessa fase de carcinoma in situ. Adenocarcinoma, padrão glandular, glandular,
E eu até falei para vocês que o carcinoma de mama é um adenocarcinoma, tá? Que muitas vezes a gente fazia imunohistoquímica antigamente, hoje em dia tem marcadores mais específicos, mas antigamente, quando se fazia um painel para diferenciação de neoplasia maligna, tava assim, adenocarcinoma, considerar pulmão, sei lá, mama. E aí as pessoas falavam, ué, adenocarcinoma considerar mama? Sim, o carcinoma de mama é um adenocarcinoma. Bom, aí eu fui comentando cada câncer, comentei esse caso aqui de uma paciente que fez radioterapia para um câncer de mama e acabou desenvolvendo um angiosarcoma pela radiação, já que a radiação é um agente de neoplasia. Falei que às vezes a diferenciação de hiperplasia para linfoma pode ser um pouquinho enganosa. Outra característica das neoplasias é a tendência a necrosar e ulcerar. A gente vê isso várias vezes, né? O que são as metástases? São implantes tumorais descontínuos com tumor primário. Geralmente elas podem se formar ou por via hematogênica ou por via linfática. E aí eu comentei com vocês sobre a coisa da metástase versus a invasão. O carcinoma basocelular, ele não é um tumor benigno. Por que ele não é? Apesar dele não ter essa característica de formar metástases, de invadir a corrente sanguínea ou corrente linfática, ele pode ser altamente invasivo. Contei para você, tá aqui para vocês, eu mostrei para vocês esse caso aqui, que é de um trabalho de um câncer que invadiu lesões, formou lesões, inclusive lesões líticas no tecido ósseo por invasividade, não por metástase, tá? E contei também que eu já vi isso num crânio de uma paciente, inclusive pegando o parênquima cerebral, numa necrópsia que eu fiz há muito tempo atrás. Bom, os sarcomas, tumores de fígado, de pulmão, têm uma tendência a fazer metástase via hematogênica. Já os carcinomas, via linfática. E expliquei um conceito importantíssimo, que é o do linfonodo sentinela. Ele é o primeiro linfonodo, geralmente a gente faz a congelação dele, né, no ato operatório, e depois esse linfonodo sentinela ele é mandado para a patologia, para o laboratório, para poder ele ser completamente escaneado, tanto na microscopia quanto na imunohistoquímica. Mas quem é ele? Ele é o primeiro linfonodo de uma cadeia linfática regional que recebe o fluxo da linfa do tumor primário. E aí a gente conversou sobre o TNM. O TNM existe desde a década de 50 e nada mais é do que isso aqui. Tem que saber isso aqui, gente, porque isso aqui vai estar em prontuários, vai estar nos laudos. Quem é o T? É o tumor. Quem é o N? É o linfonodo ou node em inglês. E quem é o M? A metástase. E aí eu falei para vocês que a gente vai sempre numa tabela, a gente tem sempre atualizações disso. Por isso que antigamente a gente comprava um livrinho todo ano, hoje em dia a gente tem lá na Sociedade Americana de Câncer isso atualizado praticamente em tempo real, e a gente vai lá e dá uma coladinha e faz isso aqui, ó. A gente caracteriza o tumor conforme o tamanho normalmente, os linfonodos, se eles existem ou não, e aí eles vão receber números, e a metástase, se existe ou não. E eu ainda falei para você, o M é metástase em distância, e vocês devem lembrar que eu ainda falei para vocês que a gente muitas vezes põe MX, não porque o paciente não tenha metástase, mas porque até onde a gente viu, a gente não viu metástase. E é isso.